Olá, oitavo ano, vamos lá para mais uma aula de ensino religioso, né? Essa aula de hoje a gente vai entender um pouco aí sobre a questão da fé versus força física, o que tem a ver, qual a relação que tem aí entre esses dois termos, a fé e a força física, ok? Então vamos conhecer um pouco sobre a história do rei Davi, né? Que é um dos personagens aí mais conhecidos da Bíblia. Ele acreditava em Deus e tinha grande respeito por ele, né? Então essa confiança teve origem aí em suas primeiras experiências com Deus nos campos, né? Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Então, seu trabalho nos campos exigia muita coragem, né? Havia o risco de uma ou outra ovelha se perder, caindo em ribanceiras ou ficando presa nos espinhos. Aparecia leões ou ursos famintos que, para aplacar a fome, né, atacava aí o rebanho. Então Davi enfrentava as lutas contra os predadores sem hesitação. E de onde vinha tanta coragem aí para Davi? Enquanto passava as horas vigiando o rebanho, Davi cantava e tocava, né? O instrumento era uma lira e a música vinha do coração, né? Então, cantando, falava com Deus, expressava seu sentimento e a mais profunda fé naquele que, segundo acreditava, né? Cuidava dele como ele cuidava de cada um de suas ovelhas. Então, Davi, né, foi caçula de Jessé entre 8 irmãos e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas, né? Ele foi treinado aí para ser um pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas de seu pai aí. Destacava-se também aí por inúmeros talentos, como ser um grande guerreiro com direito até a cantigas em sua homenagem, né? Então, um dia Davi estava pastoreando, né, quando foi chamado aí à sua casa. Havia um profeta, disse-lhe que estava procurando o futuro rei de Israel. Ele havia conhecido cada um de seus irmãos e agora queria conhecer o mais novo. Então, já tinha conhecido todos os irmãos de Davi, mas queria conhecer o mais novo. Então, Davi atendeu imediatamente aí ao chamado, né? Então, em casa, o profeta estava, né? Aliás, em casa o profeta Samuel estava preocupado, porque esperava uma confirmação de Deus sobre qual seria o homem que ele havia escolhido para o seu futuro rei, né? Então Deus havia lhe dito. Samuel tinha o objetivo de encontrar um substituto de Saul para se tornar rei de Israel. E Deus havia falado para Samuel que esse substituto era um dos filhos de Jessé. Então, na casa de Jessé, o profeta Samuel foi apresentado, né, a todos os irmãos de Davi, porém nenhum foi o escolhido por Deus. Então chamaram Davi, que estava, né, cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido, e a partir daquele dia ele foi ungido, né? Então, Davi aí foi ungido, foi escolhido para ser o rei aí de Deus, né? Então, diante disso, foi dito: não fique impressionado com a altura, com a força, nem com a beleza das pessoas, pois elas se importam apenas com a aparência, mas eu vejo o coração. Então, as pessoas, né, elas se importam muito com a aparência, mas Deus diz: eu me importo mais com o coração, eu vejo mais o coração. Então, quando Samuel viu o pequeno rapaz entrar em sua casa, Deus confirmou que ali estava o futuro rei de Israel, né? Então, história, né, do rei Davi, aí como se deu todo o processo até ele ser o escolhido. Então, Davi, né, havia saído de casa para levar alimentos aos seus irmãos que tinham ido para a guerra. E quando foi até a linha da batalha, viu um gigante chamado Golias, que era do povo filisteu, né? Desafiando o povo de Israel a lutar, e o vencedor determinaria o resultado da batalha,
né? Então, a batalha já durava 40 dias e ninguém havia se disponibilizado para lutar contra o gigante, já que parecia impossível alguém o vencer. Então, quando o gigante aparecia, os israelitas, né, fugiam com medo. Então, enquanto isso, né, Davi veio ao acampamento, ver como estavam seus irmãos e trazer-lhes comida. Quando chegou ao acampamento, ouviu o que dizia o filisteu. Que vergonha! Indignou-se Davi. Quem esse filisteu pensa que é para desafiar desta forma o exército do Deus vivo? E começou a perguntar aos soldados o que estava acontecendo. A notícia de um rapaz corajoso conversando com os soldados logo chegou ao rei Saul. Então ele mandou chamar Davi, né? Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu lutarei com ele, disse Davi ao ver o rei. Você não pode ir. Ele é um soldado treinado e você é apenas um rapaz jovem e pequeno. Meu senhor, disse Davi, sou eu quem cuido das ovelhas de meu pai. Por vezes as feras atacam o meu rebanho. Eu já matei um leão e um urso para salvar minhas ovelhas. E vou fazer o mesmo com esse filisteu que desafiou o exército de Deus. O Senhor, meu Deus, me livrou do leão e do urso e também me salvará desse filisteu. É, então, então pegou uma arma que ele conhecia bem, né, sua funda, né, juntou 5 pedras lisas que escolheu no ribeirão, um bastão de madeira e foi para o vale. Golias quase não aguentou de tanto rir quando viu quem estava vindo para lutar. Que é isso? Por acaso sou algum cachorro para você trazer esse bastão? Ah. Venha, garoto, e pelos meus deuses, vou fazer picadinho de você. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos soldados israelitas. Hoje mesmo o Senhor Deus me dará a vitória. E então no mundo inteiro todos saberão que há Deus em Israel. Rapidamente, né, Davi correu em direção a Golias, pegou uma pedra e com a sua funda atirou. A pedra atingiu com força a testa de Golias, que caiu de cara no chão. Então Davi pegou a espada de Golias e com ela matou o gigante filisteu. Vendo que seu herói estava morto, todo o povo filisteu fugiu e Israel venceu o inimigo. Então tá aí, gente, a história, né, do rei Davi, como aconteceu, né? Um simples garoto que vivia aí pastorando as ovelhas do seu pai, foi o escolhido por Deus, venceu Golias, que todo mundo, né, todos os povos de Israel tinham medo, ele conseguiu vencer só com a sua fé, com a fé que ele tinha em Deus, que ele acreditava. E é isso que a gente deve fazer. Precisamos acreditar, precisamos ter mais fé em Deus para poder vencermos os obstáculos da nossa vida. Vocês vão fazer mais uma complementação dessa leitura, né? Em Samuel aí, Samuel 16 a 18 aí o versículo, ok? Vocês vão fazer uma leitura mais detalhada e vão entender melhor essa história, que eu acredito que muitos de vocês já saibam, ok? Ficamos por aqui e até a próxima.